pessoal. Bem, hoje estamos aqui, eu e o seu Luiz Carlos. Vamos falar sobre erros que vão derrubar você em 2025. E aí, seu Luiz, por onde começamos com esses erros? E aí, pessoal, como é que tá? Eu quero compartilhar aqui alguns conhecimentos e principalmente aqueles que foi praticado, porque quando a gente compartilha uma teoria, às vezes é só uma teoria. E o que eu quero dizer para você é que a prática, ela te leva para a excelência. A repetição, ela torna você uma pessoa, às vezes até mesmo insubstituível. Por quê? Porque você cresce com isso, você se torna destaque, né? Você deixa de ser uma pessoa rasa e aí você passa a ter parâmetros de um nível um pouco mais alto. Tem erros que você não pode cometer na hora que você for construir metas e objetivos, seja dos seus negócios ou seja da sua vida pessoal. Eu listei algumas coisas aqui que são terríveis. Por exemplo, um deles é você estabelecer uma meta irrealista, uma meta que pode parecer aos seus olhos uma meta ideal, mas pode virar uma utopia e você nunca alcançar aquilo. Uma segunda meta, um segundo erro, né, vamos dizer assim, que não pode estar nas suas metas, é quando você estabelece algo para você fazer, mas você não coloca um prazo concreto para aquilo finalizar, para aquilo finalizar como um processo, ok? A terceira coisa que eu percebi que não pode estar dentro de uma meta e um objetivo é a falta do planejamento, a falta de um plano de ação, de uma estratégia. A quarta coisa é você deixar de lado a importância do seu autoconhecimento. O autoconhecimento de si mesmo e das pessoas que estão envolvidas. E a quinta coisa é negligenciar suas metas, negligenciar seus objetivos, negligenciar seu plano de ação. É aquela famosa frase, né? Eu delarguei na mão de uma tal pessoa e eu esperei que ela cumprisse com aquilo. Essas cinco que eu anotei aqui são coisas que vai derrubar você. Se você cometer esses erros, derruba você. E a gente vai estar falando mais coisas aqui referente a isso e ao impacto disso, né, na sua vida. E o Mike, como empresário, já há alguns anos, né? Ele tem uma certa bagagem para estar compartilhando hoje aqui. E com certeza isso faz toda a diferença na sua atuação como empresário e até mesmo como um homem de negócio. Aliás, a gente às vezes pensa em separar a pessoa física, né, da pessoa jurídica. Assim, teoricamente isso é possível, né, separar, mas antes do teu CNPJ vem uma pessoa que é você como CPF. Então, se um CPF não for realmente bem planejado, certamente o CNPJ também vai ser bagunçado. Ele precisa ser planejado no CPF e precisa ser planejado no CNPJ. Precisa ter coerência nos dois. É verdade, seu Luiz. Eu passei por muito desafio, né? No começo da minha caminhada e durante muito tempo no percurso. Faz pouquíssimo tempo que eu estou tendo o conhecimento, né? Tendo acesso ao conhecimento, porque antes, às vezes, a gente, por orgulho, não tem orgulho, né? A gente acha que sabe tudo, acha que, eu trouxe até aqui e não preciso de mais ninguém. Eu não se mexe em time que está ganhando. Esse é o pior erro do empresário, né? Na minha visão, assim, um dos maiores erros do empresário, né, é não ter as metas bem definidas. Hoje a gente está reestruturando a empresa para buscar essas metas, né, ter coerência entre elas, que tem que ter coerência, né? Elas têm que ser metas divididas por parte, né? Uhum. O início, meio, Microetapas, fim, né? etapas, né? E a meta, depois a gente aumenta elas, no caso, né? Sim. E para isso seria um objetivo em comum, né? A gente, entre os sócios, tem que sentar, ver se todo mundo tá com as velas
alinhada para o mesmo vento, O mesmo foco, né? mesmo foco, para todo mundo ir junto, né? Sim, Ter um crescimento. E nisso tem que passar a visão para toda a empresa. sim. Não adianta tu ter a meta na tua cabeça, às vezes rasurada num papel, não está impresso na empresa, onde quem chega já sabe que a tua meta é aquela, teu objetivo é aquele, os valores, tudo da tua empresa tem que estar gravado para quem chegar ver, Sim. né? Principalmente funcionário. Porque não adianta tu levar uma empresa e cada um puxar para um lado. Às vezes o funcionário não sabe para onde é que tá indo, Exato. né? E isso ajuda ele colaborar melhor com essas metas, né? Sim. Aí você delega o que tem para delegar, o que é para você fazer, você tem que Sim. fazer, não tem como, né? Porque geralmente o gestor está na cabeça disso tudo. Uhum. E para construir essa empresa tem que ter esse plano de ação, na verdade, né? Sim. Primeiro vem a consciência, Exato. depois o comportamento. Qual que seria o comportamento? O comportamento é tu botar em prática tudo que a consciência te trouxe, né? Exato. Que eu creio que, assim, hoje em dia, Uhum. na minha visão, antes a consciência era o mais difícil. E hoje eu acho que o comportamento é pior. Porque tu, às vezes, tem uma bagagem enorme de 10, 20 anos, tocando a mesma coisa, do mesmo jeito, viu pessoas tocar daquele jeito, tu tem que passar por cima disso tudo e mudar o teu comportamento pro jeito certo, como tem que ser, cara. Isso é desafiador. É. E sabe o que que é interessante, gente? Tudo na sua vida que você for fazer, você pode esperar. Se não for desafiador, você não vai realizar aquilo. Sabe por quê? Porque você deixa para quando você tiver tempo. Ou quando der. Ou, de repente, hoje eu não tenho vontade. Todas as metas que você for construir, baseada nos objetivos que você quer alcançar, elas precisam desafiar você. Elas precisam te acordar, te levantar da cama. E isso precisa ser muito forte. Sabe, Mike, quando você falou essas questões aí, eu lembrei da nossa live passada, que a gente falou sobre planejamento estratégico, né? E a importância de ter as pessoas para executar todo o seu plano. E eu pude ver também e perceber que dentro de um planejamento estratégico, 1% é ter a meta clara e o objetivo de onde quer chegar. 99% é ação. Porque caso contrário, você vive em cabo de guerra. Sim. Cada um puxa pro seu lado. Então, 1% da sua meta, do seu objetivo, é uma visão daquilo clara. Então, você tem que ter 1% de forma bem definida que é as suas metas. O que é realmente o lugar que você quer alcançar como objetivo. E 99% é ação massiva, né? E é por isso que eu anotei aqui, definir metas irrealistas vai derrubar você. Se você definir uma meta que é irreal, acabou para você. Você vai tomar uma rasteira das próprias metas. Você não vai conseguir desenvolver aquilo. E eu anotei uma observação bem interessante aqui, que quando você constrói as metas, você não pode superestimar a sua capacidade. Você tem que medir a sua capacidade. Se realmente a sua visão daquela meta e objetivo, você é a pessoa que vai ter a capacidade de executar aquilo. Caso contrário, você vai ter a meta, vai ter o objetivo, mas não vai ter a ação daquilo. E esse que é o desafio, que é o comportamento. Muitas das vezes, eu como dono do meu negócio, eu tenho que me demitir daquilo. Sim. E aí não, porque daí vem o controle, né? E esse é o que me desafia. Mudar esse comportamento desafia. E quando você entende que você não pode ser, você é o dono da visão, você é o CEO da parada, mas talvez você não vai ser o CEO do negócio para tocar isso, quando você entende isso, aí você tem que delegar e delegar para uma pessoa que possui a capacidade. Sim, então sim. você superestima e aí você se quebra. E isso hoje eu creio que tem muitas empresas que quando o dono sai, a empresa toca muito melhor, né? E esse é o maior desafio do empresário. É largar o seu bebê. Largar o ossinho, né? É, largar o ossinho, tudo que geralmente quem trouxe de baixo, assim, Sim. que levantou a empresa, não quer largar, Sim. né? Mas só que muitas vezes isso é preciso ser visto. Precisa ser visto porque ou você larga, bota para alguém competente, ou você vai ficar remando, ou talvez uma possível falência, né? É. Porque hoje, até no nosso mercado, a gente estava conversando esses dias, que no meu mercado de marmoraria, aqui eu acho que não é de contar nos dedos, e ainda sobra dedo, as empresas de longo prazo, né? Porque geralmente elas duram uma geração. Chega na segunda geração, ela quebra. Isso não só no meu ramo,
mas em tantos Sim. outros. Por quê? Por não ter uma meta bem definida e um objetivo principal. Né? Porque se tem a sua meta bem definida e um objetivo principal e mais as outras coisas que precisa para manter uma empresa, essa empresa ela pode ser gerenciada por qualquer outra pessoa que tenha capacidade Exato. para gerenciar isso. Isso que tu tá falando, já tocamos na questão do legado, sabe, Sim. o Mike? Porque o que acontece? Né? Você que tá nos ouvindo aqui, você pode concordar ou não, mas se você constrói uma empresa e você é a única pessoa para tocar aquilo, quando você morrer, acabou a empresa. Você não construiu um legado nela. Você não deixou pessoas que vão ser sucessoras daquilo que você construiu. E a gente vê algumas empresas modelo para isso, que constrói um negócio, o negócio é durável, e aí tem pessoas que já vão ser pessoas que vão ser sucessoras daquela visão, aqueles objetivos, entende? Então, o legado tem que estar dentro das suas metas. Quando você constrói uma meta que ela é inalcançável, você acaba cometendo um erro de não construir esse legado. Sabe o que vai acontecer com isso? Frustração, decepção e uma outra coisa, você vai desmotivar a si mesmo e todas as pessoas que vão estar à sua volta. E pode perceber, todas as pessoas elas são movidas a reconhecimento. E quando você constrói uma meta que é uma meta inalcançável ou uma meta irrealista, você deixa todas as pessoas envolvidas, inclusive você, sem o reconhecimento. Imagina uma pessoa sem reconhecimento. Imagina um animal. Se um animal que você tem lá como estimação, você não reconhece ela e não dá lá a bolachinha, ou a raçãozinha, a aguinha, você não dá, né, benefícios para esse animalzinho estar perto de você, ele vai morrer ou vai fugir, entendeu? Sim. Então é essa coisa que você precisa entender, que é tão importante. E a gente pode olhar para os piores pilares da sua vida e perceber os piores objetivos, ou melhor, os piores pilares da sua vida vai apontar ali, falta de metas claras e falta de objetivos claros. Você pode apostar nisso, porque isso vai ser um dossiê da sua queda. Sim, até mesmo, Luiz, assim, ó, não... grande maioria seria a pirâmide de Maslow, né? No começo todo mundo entra na empresa, faz o que quer, faz o que for preciso para poder alcançar o que ele está precisando no momento, né? E depois nem tudo sempre é dinheiro, né? Chega um certo patamar que a pessoa está estável financeiramente na vida dela e daí ela procura de um objetivo para seguir e isso vai para dentro da empresa também. Não, muitas vezes tem funcionário que tu não segura ele com o dinheiro. Se ele não está num ambiente favorável a ele, um ambiente de crescimento, um ambiente que ele se sente valorizado e se sente pertencente daquele ambiente, ele não vai ser o dinheiro que vai segurar ele. Não, ele tem esse funcionário ou colaborador, né, até mesmo sócio, ou até mesmo você como o próprio dono do negócio, da empresa, precisa ter contato com essa recompensa, que está dentro do reconhecimento. Se você não ter recompensa, meu amigo, você não se sustenta por muito tempo. E tem uma forma, e essa forma, pode-se dizer até que é um método capaz de derrubar e destruir tudo aquilo que você construiu de forma irreal. E que se chama metas SMART. Essa fórmula vai ajudar você a destruir essa barreira chamada metas que são inalcançáveis. E essa ferramenta ela te proporciona a construir ações que são específicas, ações positivas, ações que te desafiam, ações que você está no equilíbrio, né, que é bom para você, é bom para a pessoa que está envolvida, que a gente chama de ações ecológicas. Você está no controle, no domínio das suas ações e nas ações que vão ser delegáveis. E também isso tem um prazo pré-determinado para acontecer. Quando você traça suas metas, quando você traça as ações pautado nessas variáveis, é muito certo que você vai ter o resultado esperado. É muito certo. Aponta para um alvo de realização. Caso contrário, você toma uma rasteira das suas próprias metas. E é aquela velha frase, né? Que daí vamos puxar pro CPF.
Uma vida que não pode ser medida não vale a pena ser vivida. Sócrates. E isso é uma empresa. Sim. A empresa que tu não consegue ter métrica, tu não consegue saber quanto ela fatura, quanto ela quer faturar, essa empresa ela tá Vai chegar um momento fadada que a ela não fracasso. vale a pena Ela mais. não vai crescer, não vai. Daí tu não consegue ver nada, tu não sabe Sim. quanto tá indo, qual é o teu lucro, quanto tu investe em automóvel, quanto tu investe em pessoal, quanto tu Sim. investe em estrutura, quanto tu investe em máquina. Se isso tu não tem tudo anotado, essa empresa não vale a pena ter ela. Vai chegar Muitas vezes, às vezes, mais vale tu tá trabalhando às vezes para outra pessoa e tu vai ter mais resultado. E tem e falando disso, nossa, vem muitas informações, né, que a gente acabou percebendo na jornada e que percebe ainda na jornada, que é a questão das metas micro-ondas, né, que a pessoa faz uma ação rápida e que é um resultado instantâneo, né? Só que resultado instantâneo você pode até ter contato com eles, porém eles não são muito duráveis. Assim também como ele é instantâneo, né? Ele também na questão de durabilidade vai ser instantâneo também, né? A frase lá, tudo que vem fácil vai fácil, é uma realidade, entendeu? Por quê? Porque você tem que ter uma maturidade para lidar com essas coisas. E te falo, a gente estava até conversando antes aqui da live, a gente está desenvolvendo um método que é maturidade para homens, e é certo que pode ser que isso também se inclua, né, a mulheres, enfim, jovens, mas o que a gente está propondo aqui é que a experiência que a gente teve e que está tendo durante, né, durante essa jornada, a gente percebe que alguns colegas, né, homens, eles precisam da certa maturidade. E a maturidade, ela tem as suas fases. Existem pessoas adultas hoje que o comportamento condena essa pessoa e mostra o quanto essa pessoa é um menino. Não toma uma decisão, fica com pena de tomar uma decisão, aí olha, às vezes carrega a pessoa nas costas e é um menino, né? Fica com medo de perder uma carência por aquilo. E tem também aquele adolescente também, né? Que já deixou de ser criança e tá naquela fase indefinida, não sabe se é adulto, não sabe se é jovem. Da quinta série. E aí fica irritado com as coisas de forma fácil, né? É inconstante. Tem todas essas fases. A gente vai trazer dentro dessa metodologia, desse método que a gente quer realmente oferecer para você. Daqui um pouco mais, isso vai estar mais claro para a gente, como vai chegar até você. Mas esse método tem a capacidade de gerar essa mentalidade de maturidade em você, para que você realmente abandone essas questões de menino e assuma a sua identidade que você realmente precisa ter. Às vezes a tua idade cronológica é 40 anos, 50 anos, mas a tua idade emocional talvez seja uma identidade muito infantil ainda, e isso te atrapalha nas tomadas de decisões. Elas podem ser tomadas de decisões egoístas, que só pensam em você, ou falta de tomadas de decisões consciente, por não ter a maturidade de olhar para todos os lados que precisa. Sim, exatamente, Luiz. É isso aí. CPF. Volta pro CPF. Sempre volta, né? Tudo que tu passou lá na tua infância, né? Porque hoje eu aprendi que não existe um CNPJ forte sem um CPF forte. Só que primeiro de tudo vem um CPF. Sim. Né? O CPF tem que ser... Antes de uma empresa vem o CPF. CPF, porque a tua empresa vai ter a cara do CEO dela, do dono dela. Sim. E isso vai arrebentar lá na ponta final. Sempre. Lá quando no último cliente, na hora que tu for atender o teu cliente. A nossa empresa tem fases, né? Começa atendendo o cliente e termina com o cliente, né? E isso, se a gente não tem bem definido isso aí, o montador lá na ponta, ele vai acabar estragando o processo, né? Se não tem tudo bem escrito, bem declarado, bem mensurado, Sim. né? Tudo tem que ser mensurado. E isso é que a gente anda aprendendo muito com isso aí, muito, muito. E a gente está disposto a passar isso aí para você, né? De forma honesta, clara, simples e direta. E objetiva. Né? Direta, porque sem mimimi, né? Porque homem que é homem não precisa de mimimi, não precisa de passar a mão. Tem que aprender a ouvir. Esse é o principal. E tudo isso, inclusive, né, essas habilidades que estão no estímulo, né, o estímulo sensorial de um ser humano, que é ouvir, é ver, sentir, cheirar, tocar, isso tudo dentro dessa metodologia que a gente
já está em meio caminho andado para entregar para você. A gente, além de falar sobre isso, a gente vai ensinar como você coloca isso em prática, entendeu? Trazer os parâmetros para que você consiga mover nessa estrutura emocional, talvez as pessoas até que estão envolvidas com você. Porque talvez o que você precisa ter na sua vida é uma aptidão a enxergar talentos. Sabe por quê? Porque se a gente olha dentro de uma jornada, se a sua visão é grande, mas a conexão com pessoas é pouca, isso pode derrubar toda a expectativa que você está construindo. Por quê? Porque uma grande visão, logicamente, vai ter bastante pessoas, vai ter um número grande de pessoas envolvidas. Porque se o sonho é grande, se o sonho é extraordinário, significa que tem muitas pessoas absorvendo aquilo, né? Tem uma energia envolvida. Então, quando você estabelece lá as suas metas, você tem que ter lá um prazo determinado para aquilo acontecer. Porque senão você vai construir uma meta, você vai colocar lá as ações, mas tudo isso vai apontar para não realização. Porque meta sem prazo, sem data, é o mesmo que sonho não realizado. É verdade, seu Luiz. E você tocou na parte de pessoas, né? Toda meta vai ter pessoas dentro dela, né? E hoje o que ajuda muito a gente saber concretizar essas metas é o perfil comportamental. Tu saber cada perfil da pessoa, ver se ela tá no lugar certo, detalhada, de forma detalhada. O seu Luiz aqui é especialista nisso aí, né? Sim. Muito melhor que eu para falar. Mas hoje a gente sabe que às vezes tens aquele teu funcionário que tá fazendo tá num lugar que ele não era para estar. Às vezes tu só reloca ele, E vai muda mudar o jogo. tudo, muda o jogo, tudo, muda o jogo Muda da empresa, totalmente. muda até ele mesmo em Sim. si, porque muitas vezes a pessoa está acostumada a fazer aquilo ali, tá vivendo uma vida, tá enclausurado, tá aprisionado no próprio trabalho. E quando a próprio gente cargo, fala, né? e quando a gente fala sobre a dança das cadeiras, né, que é uma ficou até marcado porque quem falou essa questão da dança das cadeiras foi um cara que tem uma grande repercussão, entende? E é o Abílio Diniz. Então talvez o que a gente está falando aqui não tenha um peso, mas eu tô te falando de quem eu escutei isso, que foi do senhor Abílio Diniz. O cara realmente tem uma bagagem violenta e ele não se submetia a esse tipo de conhecimento de um analista. Quando ele se submeteu ao Falcone lá e o Falcone trouxe para ele os parâmetros, os dados, cara, aquilo deixou ele chocado. Ele assim, como pode eu saber a ação de uma pessoa antes dela se mexer, antes dela se comportar? E isso é possível. Por quê? Porque os nossos comportamentos, eles emitem sinais. E esses sinais, eles vão estar dentro de parâmetros que por meio de perguntas específicas, diretas e objetivas, com todo respeito, a pessoa entra no modo reflexão e de forma inconsciente ele traz os dados. E a partir desses dados, esses gráficos apontam os comportamentos normais, naturais, que se chama, e também os adaptáveis. Como que ele se comporta diante de uma percepção de terceiros e qual o comportamento que o cenário exige. E quando você consegue enxergar isso, você consegue agir de forma muito estratégica e com todo respeito. E quando ele viu isso, que ele disse, cara, então as pessoas estão no lugar errado. E que ele fez a dança das cadeiras no negócio dele, o Pão de Açúcar explodiu. Sim, Entendeu? E aí veio as outras empresas no caminho, ele acabou comprando e fazendo parte de todas essas empresas. E principal disso aí eu vejo hoje é a questão de você escolher o seu sócio. Né? Talvez você vai escolher uma pessoa que não pega junto com você, que não segue junto. E isso aí no perfil dá pra ver tudo. Pra ver tudo, né? Lá no perfil tu vai conseguir identificar algumas coisas. Tipos psicológicos, a maneira que a pessoa pensa, a maneira que a pessoa reage, a pressão, o que ela precisa desenvolver na hora que ela é confrontada, entendeu? Vai aparecer teoria de valores, as características de competência, a qualidade do SWOT pessoal, que é pontos fracos, fortes, as oportunidades que essa pessoa pode gerar, as ameaças desse comportamento se for inadequado. E tudo isso, eu confesso para você, você pode contratar uma excelente pessoa, cheia de conhecimento e de experiência, mas se o caráter não for um caráter aprovado, até apurado, ou um coração ensinável, se não tiver nesse caráter,
Cara, a pessoa errada, um comportamento disfuncional derruba a mais alta competência técnica. Isso é terrível. Você demora anos para construir, você passa por todas essas fases de maturidade do seu negócio, da sua vida, da sua empresa. E demora tempo para você construir uma identidade. E quando você constrói uma identidade, você coloca uma pessoa errada com um comportamento disfuncional, ela em dias pode derrubar todos os seus anos que você levou para Tem aquela porcentagem que você fala lá do... Como é que ela é admitida pelo... Ah, tá. Como é que... A margem Pelo currículo, né? a margem, né? A gente chama uma margem aceitável é 20%. Até 20% a pessoa consegue dominar. Se exceder, a pessoa pode não só ter problemas com ela dentro dessa organização, mas ela pode contaminar todas as pessoas que estão envolvidas. Você já ouviu falar do tomate podre que pode contaminar a caixa inteira? É isso que pode acontecer. E através dos relatórios, através dessa metodologia que a gente está querendo ofertar para você, entregar para você, isso vai ajudar você completamente a filtrar esses comportamentos antes da ação. Porque uma coisa é tu ver os efeitos depois da causa, outra coisa é você ver o que vai ocorrer antes do efeito. Cara, muda o jogo. Sim. Entendeu? Completamente. E voltando ali, a questão de você procurar um sócio. Hoje, geralmente, a gente procura um sócio por afinidade. Uhum. Né? Ah, meu amigo, ou o que tem dinheiro. Uhum. Né? Só que isso lá na frente, às vezes, acaba acontecendo de ser o pior negócio da sua vida. O dinheiro é o mais barato de toda a sociedade. Essa que é a real. Você vê que o dinheiro é o mais barato da sociedade. Você que está procurando sócio, eu já vou dar 3 dicas logo. De cara. Você tem que ver o tempo que essa pessoa agrega na sua vida, o quanto de energia essa pessoa também agrega a você e o quanto de conhecimento ela vem gerar de resultado na sua vida. Porque às vezes você... o cara tem dinheiro para ser meu sócio. Beleza, mas o que ele agrega? Qual o conhecimento que ele traz? Qual é a conexão? Qual é a influência dele nesse negócio? Porque às vezes você se associa a uma pessoa, só que a imagem da pessoa é terrível. E ele se associou a você por causa de dinheiro, porque tem dinheiro. Mas ele às vezes não tem caráter e derruba o seu negócio também. Sim, porque o comportamento disfuncional vai derrubar as competências técnicas. Aí é onde entram os princípios e valores, né? Se não tiver alinhado, é como um casamento. Exatamente. Hoje... dentro disso que a gente está falando aqui, a hora que você for estabelecer as suas metas com prazos concretos, você perceba isso sempre, tá? De cara eu vou falar, humildade. Humildade. Por quê? Por que humildade? Porque humildade antecede a honra. Se essa pessoa não for humilde, ela não te honra como seu sócio, como seu patrão, como seu colaborador, ela não te honra. Porque é a humildade que antecede a honra. Se você contratar uma pessoa que tem muita experiência, ok. Muita habilidade, ok. Muito conhecimento, ok. Verifique se nesses 3 tem humildade. Porque se não tiver humildade, toda a construção fica completamente sujeita a quebrar. Sim, e a humildade é o que vai possibilitar a pessoa de ouvir feedback negativo. Ouvir feedback, estar sujeita a se submeter, a aprender, entendeu? A andar junto, a ouvir. Cara, muitos benefícios tem na humildade. Sim. Se botar uma pessoa ali que ela é munida de muito conhecimento e cheia da razão, você vai ter muito enfrentamento, principalmente na questão de você ter que convencer a pessoa. Se você tiver que convencer, cai fora. Isso não dá. Você vai perder tempo, energia e dinheiro. Com certeza, com certeza. Entendeu? Cara, assim, ó, a gente abriu a empresa, a gente faz 19 anos agora em março. E logo no início ali, uns 2 anos, 3 anos depois, a gente trouxe um sócio. Cara, assim, ó, a princípio parecia a pessoa ideal. O cara vendia muito, o cara era... Só que acabamos que deixamos não é a administração do negócio na mão do cara. Faltou conhecimento, Faltou conhecimento da nossa parte, né? Só que o cara, princípios e valores dele... Era terríveis. Era terrível. Sim. O cara, por pouco, não faliu a gente. Né? A gente ficou empenhado alguns anos para poder tirar a cabeça fora d'água, porque o cara era o rosto da empresa. Né? Daí agora tu construir aquilo novamente. Né? Graças a Deus a gente conseguiu ficar com a ponta do mercado e a gente conseguiu manter
né? Sim, E onde a gente conseguiu criar o nosso nome, né? sim. A nossa imagem. Mas, cara, se talvez um perfil comportamental lá atrás tivesse sido feito, Uhum. jamais teria deixado ele de Evita, né? vendedor. E porque ele era vendedor. Enquanto ele era vendedor, a gente comandava o negócio. Sim. Ele entrou de sócio, como cada um tinha uma ponta, né? Cada um foi cuidar da sua ponta. O administrativo, como ele já vendia, já fazia parte da entrada, a gente deixou na mão dele. E foi o nosso pior e o maior erro, na verdade. Tem um amigo meu, eu vou até citar o nome dele aqui, o Adriano. Ele sempre fala assim, ó, tem pessoas que não dá pra deixar administrar com a sua carteira. Bicho, e carteira tem um leque. Pode ser dinheiro. Tem pessoas que não dá pra administrar as coisas com o seu dinheiro. Cliente, uma carteira de clientes. Às vezes tem pessoas que não podem nem ter o contato do seu cliente, porque vai derrubar você. Vai. Então nunca, se você pegar uma pessoa que não tem as certas características que fazem parte da meta e objetivo que você está definindo, cara, se ele não tiver as características, não arrisca. Porque demora muito tempo pra você construir uma identidade, mas demora pouquíssimos dias para derrubar ela. Isso. E demora muito anos, É muito rápido. tempo, ó. Vai experiências amargas, decepções, frustrações e tudo isso vai forjando seu caráter para você chegar aqui no topo, alguém em um dia, dois, um mês derrubar você. Sim, sim. Isso pode acontecer. E depois acontece um tombo desse para te confiar novamente, é tudo muito mais difícil. E É ó, muito o mais difícil. tombo às vezes deixa você totalmente perdido. É diferente de você descer. Às vezes você tem que descer para investigar assim, peraí, aqui em cima não tem a pessoa que eu preciso. Desce. É melhor você descer, investigar se tem a pessoa lá embaixo e você levar ela junto com você, do que você chegar lá em cima e trazer qualquer um e derrubar. Eu tenho um vizinho meu, cara, falecido agora, e ele abriu o coração pra mim, ele soube que eu era cristão e tal, pediu oração, coisa nada. E na conversa ele soube também, por minha boca, que eu trabalhei com joia por muito tempo e depois fiz uma transição de carreira para inteligência emocional, trabalhar com desenvolvimento pessoal. Ele assim, cara, eu tenho um pé atrás com coach. Eu disse, por qual motivo, amigo? Assim, cara, eu contratei um coach, o cara me levou 200 milhões de reais. Eu disse, cara, mas tu investigou o caráter da pessoa? Eu disse, não, confiei de primeira. Pois é, então não tem a ver com coach, amigo. Porque isso poderia acontecer com qualquer outro profissional, Sim. né? Tem aí hoje vários profissionais de vários segmentos que se você não investigar o caráter, você vai tomar um calote. Então, não é porque coach, é porque médico, é porque cirurgião, é porque é isso, aquilo, advogado. Não, é o seguinte, você pesquisou o caráter da pessoa? Não, confia de primeira. Sim. Não seja inocente em algumas ações. Você precisa ter clareza nas suas ações. Caso contrário, ó, você vai tomar uma rasteira. É, picareta tem em qualquer lugar, seu Tem Luiz. bastante. Qualquer Mas também tem lugar. a pessoa que é ponta firme, Sim, né? sim. E aí ela existe, é real. Existe, claro, daí por a gente às vezes se queimar, leva, Sim. todo mundo leva a culpa, todo mundo é culpado. Né? É. E isso Cara, isso é uma dor que depois- precisa. Não, essa dor não pode estar dentro das metas objetivos. Porque senão você não vai É, fazer cara, as ações que e precisa. assim, hoje o empresário ele tem que ser rápido. Tem que estar curado. Ele tem que Porque daí ser ele é rápido, porque ele caiu, ele já tem que levantar. Aquela pessoa enganou ele, ele já vai procurar outra. A real é que o que tu tá falando, Michael, é bem interessante que não é que ele tem que ser rápido, ele tem que ser um maestro, Sim, né? De uma orquestra que, em vez de tocar sinfônicas, não, ele toca jazz, mano, porque é loucura, de vez em quando tem os improvisos ali e muda rapidamente o ritmo e ele tem que estar apto para isso, ele tem que estar flexível o suficiente para dominar aquele ambiente, essa é a porque caso palavra, contrário, flexibilidade. o ambiente domina ele. E o ambiente sempre é mais forte. Mas se você estiver pronto e preparado, pronto é uma palavra bem forte. Porque quando você estiver pronto, cuidado. Porque a Cuidado. próxima fase é cair, né? Então, que você esteja sempre preparado para improvisar se precisar e surfar na onda. Porque as ondas mudam. E hoje, assim, um do maior defeito do empresário é não olhar para o seu concorrente. Que a gente tem que olhar? A gente sempre tem que olhar quem está acima da gente. Não se preocupar com aquele que está aqui de perna caída. Porque às vezes a gente quer levar a nossa régua pelo de baixo. E não, a gente tem que levar a nossa régua pelo de cima. Olhar o que o cara tá fazendo de certo, o que ele tá... Nivelar por cima, né? Nivelar por cima, o que ele tá atingindo no mercado, por que ele tem aquele resultado, entendeu? Sim. E tem que ser humilde. Cara, isso é muito importante, sabe, Michael? Desenvolver um relacionamento.
Poderia ter até aqui, ó, como erros. A falta de relacionamento com pessoas que fazem a mesma coisa que você faz. Profissionais É um erro terrível, porque se você olhar para o mercado e se você vê que tudo está concorrendo com você, você vai ter um olhar de escassez para tudo. E aí você não se conecta com a abundância. E possivelmente você pode entrar dentro de um cenário chamado Oceano Vermelho. E ali é guerra, pai. Só que se você desenvolve um relacionamento, é muito possível que pode até gerar indicações. Porque se o teu negócio cresce a ponto de você não der conta, o que vai acontecer se você tem um relacionamento com uma pessoa que faz coisas parecidas que você faz? Vai ter uma indicação, entendeu? Ou até mesmo uma parceria, de repente, o cara tem um nicho de mercado lá e de repente está pensando em alguém para delegar aquilo para alguém fazer, mas não tem. E aí de repente você desenvolve um relacionamento com colegas, né, de carreira, de jornada, de nicho de mercado, e quem sabe não rola uma parceria. Sim. Entendeu? Mas se você tiver uma mentalidade ferida, é muito possível que você vai olhar só como concorrente. Sim. Mas não vai olhar como um parceiro de negócio. Entende? Parceiro, e aí talvez isso aqui seria talvez um gravíssimo erro também, que não pode ter dentro dos seus planos. Não pode ter dentro dos seus objetivos. Eu por um tempo fui assim. E hoje não. Hoje eu faço parceria com todo mundo. Precisou, vem aqui, eu faço. Eu vendo o meu serviço pro cara. Inclusive agora eu tô mirando, tem uma empresa aqui numa cidade vizinha que o cara, serviço abaixo de 100 mil reais, ele não faz. Alguém tem que pegar isso aí. Porque vai aparecer pra ele. Vai aparecer. Entendeu? Sim. Aí tem que chegar num cara desse, oferece uma comissão, uma coisa, ele vai te passar aquele serviço. E ali é um nível. São nichos, né? Você tem que saber o nicho. Desenvolvendo relacionamento com essas pessoas. Se tu não tiver relacionamento, você vai gerar oportunidades. Tu vai perdendo oportunidade. Exato. É basicamente isso. Uma terceira coisa que eu coloquei aqui, eu acho que a gente já até falou, né, sobre planejamento, estratégia, mas eu vou falar então da quarta, que é uma coisa bem delicada também, que se chama a importância do autoconhecimento. Cara, isso é um eixo também que precisa dar uma importância, e se você for ignorante para isso, na questão de ignorar, de não querer saber, isso pode derrubar você também. Porque você tem que se conhecer. Quer ver uma coisa? Você como empresário, quem é você? Você como pessoa, quem é você? Você no ambiente familiar, quem é você? Você no ambiente com seus amigos, quem é você? No ambiente social, quem é você? Quem é você espiritualmente falando? Quem é você emocionalmente falando? Quem é você? E essa definição faz toda a diferença para o seu crescimento. Autoconhecimento é o mesmo que você querer ir por todos os lugares, né? É o mesmo que você procurar alcançar o objetivo com qualquer caminho. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo que você entrar dentro de um oceano com ondas e você não ter uma direção clara do que você vai enfrentar. O autoconhecimento vem libertar você de você mesmo. Que em muitos casos que acontecem dentro de empresas, o cara desenvolveu a visão, ele é o CEO, ele é o financeiro, ele é o vendedor. Já viu aqueles comércios que tu vai, às vezes, isso acontece muito em padaria, restaurante. Chega no negócio, cara, bom dia, seja bem-vindo. Sim. Aí tu olha, o cara tá no balcão, qual o refrigerante que você quer? É água, assim. Daqui a pouco o cara tá na mesa assim, o senhor vai querer mais alguma coisa? E quando você vai sair, você tá lá no caixa esperando o cara vir te cobrar. Sabe onde acontece muito isso, seu Luiz? No circo. No circo o cara é o palhaço, o cara é o pipoqueiro, o cara... É tudo, né, cara? É o eu empresa, né? É eu empresa. Cara, o eu empresa é loucura. É uma aventura, o tempo todo montanha-russa. Então, o autoconhecimento liberta você de si mesmo. E aí, no autoconhecimento, você vai trazer um cunho de inteligência emocional. E a inteligência emocional liberta você do preconceito. Cara, isso muda o jogo completamente, cara. Isso te blinda e evita você ter uma queda à violência. Isso cara, isso é um diferencial. Porque tudo acontece antes nas emoções e depois elas se manifestam nas suas razões. Por isso que você tem que ter o autoconhecimento de si mesmo e extrair o melhor de si. E ter o conhecimento do coletivo e extrair o melhor do coletivo. Cara, isso é coisa para empresário, mano. Você que tem um negócio, seja ele pequeno, médio ou grande, você tem que ter autoconhecimento na veia. Sim.
É real. A gente, quando abre a empresa, no início a gente precisa, De força, muitas garra, vezes, barriga, acorda cedo, né? dorme Muitas tarde. vezes a gente vai ter que Correria. acordar, vai ter que dormir na empresa, vamos supor, né? Aham. Mas isso tem que ter um tempo. Tem que ter um tempo. Quando a gente Um prazo, né? perde esse prazo, a gente vira escravo. Hum. Escravo do negócio, né? Aí hoje a gente tem 24 horas do dia. É 8 para dormir, 8 para trabalhar e 8 para fazer o que você gosta, tá com a sua família. Só que quando a gente vira escravo do negócio, cara, primeiro, já não dorme mais às 8. Ixi, Segundo, tu não trabalha mais 8 perde o horas. domínio da Tu agenda. vai trabalhar 15. O mínimo, ó, o mínimo que um cara hoje trabalha hoje, De abriu 12 a 15 horas. 12 a 15. Aí que deu tempo de qualidade com a família. Aí muitas vezes o cara não sabe o porquê que o Se tem casamento família, dele né? acabou e Um é se cara tem, desse- tem família. Pô. Mas muitas vezes tem família, né? Aí não sabe, né? Aí em vez de trabalhar 5 por 2, trabalha 6. Nossa. 6 por 1 ou 7 por 7. Ou 7 por 7. Eu nem Cara, tem nada. nem tem mais, nem sabe mais. Sim. Entendeu? Perde o controle da E isso própria vai vida. chegar uma hora, ou tu vai te acostumar com aquela vida e vai ver tudo em volta destruído, e muitas vezes só para ter o dinheiro no bolso. Aí vive uma vida escassa, porque não vai querer gastar, porque Não passou confia em trabalho, ninguém, né? não confia em ninguém, Sim. né? E isso, a inteligência emocional traz essa visão, essa clareza, né? De tu poder ter alguém muitas vezes do teu lado dizendo, ó, cara, não é esse caminho, ó, tu fez errado aqui, ó. E isso é tu ter a mentalidade de crescimento. É jogo né? de gente grande, cara. E ter o jogo de gente grande, é isso aí, Exatamente, Luiz. O é jogo, assim, ó, jogo tu de gente saber o caminho que tu tá levando. E hoje, assim, bem, posso dizer isso com toda certeza, a empresa que abre, dentro de 10 anos, ela é obrigada o cara a não trabalhar mais dentro dela. Se ele seguir tudo o que tem que seguir. Uhum. Né? Hoje eu não consegui ainda, mas eu garanto que não vai 10 anos, eu não quero estar trabalhando É. mais dentro da minha empresa. Verificando do ponto que você começou a ter a consciência, não faz 10 anos que você tá Não. entendendo Isso isso. aí, botar a fundo mesmo, não dá 2 anos. Então, a partir do momento que você começou a ter a consciência plena de como tem que ser o Sim. negócio, aí é a partir daí. Por que que a gente diz, você deve ter escutado isso, vem como estás. Por quê? Porque, cara, você tá vindo numa consciência disfuncional. E quando você chega e se depara, cara, é isso? Cara, dali pra frente muda totalmente. Então, a partir do momento que você tem consciência, é a partir desse momento que conta as suas ações. Sim, e ali que começa o desafio. Eu até tava conversando com o José, hoje o José tá aqui como um parceirão aqui, né, nos bastidores, o José hoje tá dominando, e a gente veio conversando no caminho essa questão, né? Poxa, o meu compromisso, né, eu tenho conteúdos aqui que, cara, impacta a pessoa, que traz consciência. Só que o meu papel ainda é como despertador. Ele vai Sim. acordar você. Então, o papel que a gente Sim. tá fazendo aqui é acordar você. Mas levantar da cama é responsabilidade É o sua. comportamento. Caso contrário, você vai ser a pessoa lá, né, que tem que estar levantando, tem que estar botando comidinha na boca. Ei, isso é fase para criança, bebê, Bebê. entende? Então, todo conhecimento, conteúdo que a gente está proporcionando aqui para você ter acesso, é de fato para acordar você. A gente está aqui para tocar na sua identidade. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão, tocar na tua identidade. Manifestar a essência que você carrega. Acordar você, fazer com que você veja o seu propósito e te conectar com a sua missão. Esse é o nosso papel. Agora, sequência, já é um outro problema que precisa ser resolvido de autorresponsabilidade. É. E sem isso, nada acontece. E por quê? Porque a autorresponsabilidade é uma capacidade que assume como único, é uma crença. Você é o único responsável pelo resultado que você tem. Sim. E você é o único resultado. Você é o único resultado. Tô doido aqui já. Você é o único responsável para mudar esse resultado. Sim. Entende? E assim, Luiz, hoje a gente vai crescendo na inteligência, vai realmente crescendo. Vai desenvolvendo, né? Desenvolvendo, realmente crescendo. Que muitas vezes, às vezes eu tinha olhado para mim, hoje vou fazer 42, mas tava com 40 anos, mas a cabeça de 15, 18, Sim. né? O cara parece que só cresceu de tamanho. Cheio de vontade, com Cheio os de prazeres vontade. imediatos. Isso aí é que acaba. Acaba com o negócio. Mas é assim, ó, a gente só cresce no desconforto e no confronto. É.
né? Verdade, cara. No conforto, ninguém vai crescer. Só cresce Ninguém. pro lado, mano. Ninguém. Só Só pro vai lado. crescer pro lado, cara. É isso Só aí. ocupa Assim, espaço ó, se tu disfuncional. tens alguém do teu lado, tá te confrontando, não te afrontando, te confrontando, sempre querendo tirar Puxando mais pra de ti, te cima. puxando pra cima, Cara, né? valoriza esse cara. Esse é o cara que é pra estar do teu lado. Sim. Muitas vezes a pessoa, às vezes, ela quer estar num local onde ela é referência, onde ela é a melhor. Só que, por quê? Porque ele tá confortável. Ou, ele Só que fala ali agora. não cresce. Ele não cresce, ele parou, estabilizou, ele estagnou ali. Aí, às vezes, ele quer saber o porquê que a vida dele não é que não vai, até vai, mas vai a passos Sim, curtos, vai né? nos resultados E que ele ele tá domina, bom, porque né? daí todo mundo, ele é o cara, tu és não sei o quê. Sim. Cara, se tu tá nesse lugar, pode dizer que você tá no lugar errado, eu te garanto. Esse cara Você- tem uma sede, sabe pelo quê? Pelo reconhecimento das Isso, pessoas. isso. Daí isso aí entra outras É outra- etapas. Cara, tem muito conteúdo pra entregar pra a você gente- e às vezes em uma isso- hora a gente não consegue. Isso numa mentoria, num acompanhamento que a gente Sim. vai estar montando isso aí hoje, isso é tudo uma ideia muito nova, Sim. né? A gente vai fazer você a se mexer, sair desse conforto, sair dessa cama, Sim. né? Parar Sai de do- estar rolando o Sair telefone, dessa procurar- grande caixa, né? procurar algo que te traga crescimento. Eu já atendi vários tipos de pessoas no individual, né? E às vezes eu até usei assim, cara, isso aí é a cama da morte, né? Porque tá te matando aí. É o caixão, tá? Se continuar aí, tu vai morrer, cara. Se levanta daí, né? É a metáfora do barril, né? Sai desse barril, cara. Esse barril tá cheio de merda. Tá Sai cheio daí. de merda. Né? Você já tá confortável, o cheiro já é comum pra você, mas sai daí, cara. Isso não é normal. Sai daí, cara. E às vezes é você com o seu profissional, é você às vezes com a sua inteligência. Por quê? Porque você se acomoda com aquilo e não tem mais confronto, você já se acostumou com aquele cheirinho, entende? E tem muitas pessoas que querem mudar, mas mudar o quê? Você tem que ser específico no que você quer mudar. Ah, não, eu quero melhorar. Melhorar é compra um desodorante ali, deu, ó, Acabou. tá cheio de merda, mas o É, cheirinho, Um cheirinho né? É o cheirinho do bom ar. do bom ar. Mas você tá com os pés atolados até os olhos, Sim. né? De titica Mas- mesmo. Então você tem que sair, se mexer do lugar. E aqui dentro, Mike, quando você realmente traz autoconhecimento, você precisa usar até um caderno, como o Mike tá falando aqui. Porque é muitas informações, é muito Sim. insight. Porque quando você ativa toda a sua estrutura neural, cara, você começa a olhar para tua história. Você começa a extrair seus pontos fortes, suas qualidades, suas fraquezas, ameaças. Você começa a ter um leque de possibilidades muito grande, entende? E é onde que faz justo ter o caderninho, porque você vai ter que alinhar essa identidade. Você tem que alinhar a questão dos seus sonhos, objetivos, metas, a questão do que define você, valores, princípios. E aí você vai trazendo os objetivos de forma coerente. Cara, quando você alinha isso, alinha a sua identidade junto com a sua capacidade e junto com o seu merecimento, cara, você começa a viver numa Só- frequência diferente. Porque Né? tem uma frase, não sei qual é o autor, cada um vive o que tolera. Isso é a maior verdade. Sim. Verdade. Às vezes tu vê aquela pessoa, vive lá no meio do lixo, no meio daquela imundícia lá, Você vive o que tolera. mas porque pra ela tá normal, porque ela já tá tolerável aquilo ali. Às vezes tá no casamento destruído, mulher engana, ou ele, ou a pessoa, o marido engana e fica tolerando aquilo ali, acha que só existe aquilo ali. E não. É que entra Não. no normal, né? Entra no comum, né? Não, no Entra normal, no né? normal, né? Entra no Porque normal. É o comum comum porque vira normal. É a questão do cara tá no barril lá, cheio de titica. Pô, pra ele é comum porque ele já tá muito tempo ali. Mas não é normal, cara. Sim. Não, isso não é Sim. normal. Sim. Né? Tem vários exemplos aqui. Teve esses dias um cliente me ligou dizendo que queria ajuda. Assim, tô cheio de dúvida aqui, eu quero ajuda. E ajuda era fácil até. Aos olhos, né, de quem já vive uma jornada, acaba sendo simples. E pra ele ele já tava mais 2 semanas queimando o neurônio ali, cara. Ele disse, cara, eu não consigo tomar uma decisão. Eu preciso de uma decisão, cara. Aí eu disse, tá, qual é a decisão que tu quer tomar? Não, eu preciso tomar uma decisão. Fator 1 e fator 2. Eu disse, tá, qual que é o resultado? Não, os resultados são parecidos. Mas eu preciso tomar uma decisão. Pra qual que eu digo sim? Olha só que dificuldade. Pra qual que eu digo sim? O cara tem a oportunidade, mas não se vê nenhum e não se vê nem no outro. Olha só a falta de um discernimento da sua própria identidade. E eu vou te falar,
os maiores, tá? Os maiores problemas dentro das organizações é uma autoimagem negativa. Cara, esse é o pior de Negativa, todos. distorcida. Daí distorce tudo. Você vê tudo, é tudo negativo, é tudo errado, só vê erro. Cara, isso é terrível. A autoimagem negativa é terrível. Você nem se conhece. E o autoconhecimento proporciona isso. Isso. E dentro disso, o que eu queria falar aqui exatamente era a técnica que eu apliquei com ele, com esse cara. Eu disse assim, cara, ambos, seja opção A, seja opção B. Você vai medir o tempo, a energia e o dinheiro. Quanto tempo você dedica, quanta energia você consome e quanto dinheiro você consegue com isso. Cara, ele falou assim, meu Deus, cara, só isso? Sim, é só isso. Você vai medir isso. Quanto tempo você dedica para quanto de energia você poupa e quanto resultado você tem em dinheiro. Assim, cara, demorei 2 semanas para decidir isso. Já veio até a decisão para qual lado eu preciso decidir. E às vezes a gente fica batendo cabeça nessas coisinhas por não ter. É igual hoje. Hoje pintou qualquer coisa, ô Luiz, ó. Aí o Luiz traz clareza, ou senão o outro. Sempre tem que ter alguém, tem que ter um conselheiro. É um conselheiro, multidões de conselheiros, não tem só um, né? Às vezes o que não é o que é óbvio pro outro, pra ti é um bicho de 7 cabeças. Sim. A gente tem que procurar, tem que ter uma multidão de conselheiros. Tem que abrir o coração, tem que ser verdadeiro. A simplicidade realmente ela está na humildade, né? Não importa o dinheiro, a quantidade que você tenha, humildade é uma característica que, cara, não dá para negligenciar essa característica. Sim. Tem que ter, todas as pessoas que você for ter parceria, seja colaborador, seja empregado, seja sócio, seja qualquer coisa que você for se conectar com pessoas, meça a humildade. Porque, cara, se é um coração ensinável, é impossível crescer. É impossível. É muito terrível. Leva muito tempo para você fazer as coisas do jeito errado. Leva muito tempo. Até vai subir, mas a queda vai ser grande. Vai uma pressão, uma força, um gasto de energia. E isso tudo você pode poupar, né? Como o Mike já falou aqui, tem vários recursos para você usar. E a gente está aqui não só disposto, mas disponibilizando para você o acesso a isso. Então, você que está nos assistindo, coloque aí, né, no chat aí, ou manda uma mensagem no privado. A gente tem o Instagram lá, Homens do Reino. Coloca lá, expõe lá pra gente qual é o tipo de ajuda que você precisa. E a gente vai estar disponibilizando material e conteúdo para que você receba de fato algo que vai fazer toda a diferença na sua jornada e vai te potencializar nas suas capacidades. E por último, Maico, eu acho que eu e você trouxemos isso, que é negligência. Negligência. Né? Negligenciar as suas metas, negligenciar o impacto emocional dos seus objetivos, cara, isso é terrível também. E eu quero que o Maico fale sobre isso, né? Um cara que tem muito chão de empresas, como empresário, tem muito chão, muita experiência, muita bagagem. Começou muito novo, né? Empreendendo, e hoje é um empresário de referência no ramo que ele tem como nicho de mercado. Fala aí, Maico. Seu Luiz, hoje assim, negligência, falar sobre negligência, cara, eu vou falar sobre um ativo, não se creio, o maior ativo que todo mundo tem. Eu tenho, tu tem, o Josu tem, você tem, que é o tempo. A negligência custa o tempo. E o tempo não volta mais. Não. Eu, por negligenciar muitas coisas na minha vida, né? Por não ter... Muitas pessoas vão dizer, talvez não era a hora. Pode ser também, né? Mas a busca sempre tem que haver. Sempre tem que estar visão, procurando aprender. Você nunca vai ser o melhor em tudo. E eu, por muito tempo, achei que eu era o melhor. Achei que eu só bastava saber fazer o que eu já fazia e fazer muito bem. Só que isso não era tudo. Aí, por negligenciar, eu subi muito rápido e planei. Só que não existe plano como um voo constante, né? Tem como se diz aquele avião sem motor, não era como é que se fala? Aeroplanagem. Um planador. Ele precisa da energia de um avião para subir. E lá ele solta. Só que ele não vai ficar lá. Sim. Uma hora ele vai perder energia. Que foi o que aconteceu com o avião da Chapecoense, né? Saudosos, né, jogadores da Chapecoense. Sim. Que o cara não abasteceu, o avião caiu. Acabou. E eu achava que não preciso de ninguém.
Eu sei, não se mexe em time que tá ganhando. Só que enquanto isso, a minha concorrência estava se especializando, estava comprando novas máquinas, estava fazendo novas conexões, que é o mais importante hoje para uma empresa, é conexão. Sim. A empresa não precisa do cliente, ela precisa da conexão. Uhum. E muitas vezes, dependendo do nicho, igual no meu, eu preciso de conexão com o arquiteto. Eu não preciso do cliente, eu preciso do arquiteto que vai me trazer o cliente, porque o cliente vai até o arquiteto. E o arquiteto me indica. Porque quando a gente trabalha no ramo de... É como o teu? De mão de obra, querendo ou não é mão de obra. Prestação de Né? serviço, Prestação de serviço, a indicação vale muito mais do que qualquer impulsionamento no Instagram, qualquer Sim. impulsionamento no Google. Gera né? mais credibilidade, Já confiança, gera mais né? credibilidade, porque é serviço. Sim. E a pessoa não quer errar. Né? Porque... Principalmente quando o móveis é de alto padrão, como o seu, Sim, né? sim. Como hoje a gente trabalha com alto padrão, essa é a pegada. Aí eu negligenciei isso, e isso me custou uns 17 anos da minha empresa. Nossa, é Entendeu? muito tempo, né? É muito tempo. Hoje poderia estar muito maior Sim, se eu tivesse acessado o conhecimento que eu sei hoje. sim. Mas há tempo ainda. Eu tenho um costume de dizer, né, que a gente não perde nada. Sim, A gente ganha ou a gente aprende. a gente ganha ou aprende. Então, com Eu, isso, né, foi de hoje- forma dolorosa, como Sim. você bem comentou. Ninguém aprende no conforto, né? Tem o confronto e a dor, né? O confronto vai gerar impacto em você de consciência e o processo vai te gerar dor, e é Sim. nisso que você traz os maiores aprendizados e ganhos. E você tem que saber, não, você precisa acessar os conteúdos que a gente tem para ofertar para você e entregar para você, porque você precisa de uma identidade antifrágil para isso. Porque o que é ter uma identidade antifrágil? É tirar o ganho e o aprendizado das oportunidades, mesmo que aquilo seja uma oportunidade dolorosa. Você precisa extrair qual ganho e o aprendizado. Sabe aquele ditado? Enquanto uns choram, outros vendem lenço? Vendendo essa. Identidade antifrágil. Sim, sim. Tu acha que o cara não tá sofrendo? Tá, mas peraí, qual a oportunidade aqui? Eu tô sofrendo. Deixa eu sofrer junto, te ajudando a enxugar suas lágrimas. Então você precisa ter essa visão, né? E uma identidade antifrágil. Existem ferramentas para você conseguir construir isso e reconstruir sua identidade para torná-la antifrágil. E isso é muito simples às vezes, porque você vai começar a praticar, e a prática a prática te torna uma pessoa mais excelente, Sim. né? E a repetição, ela te coloca na plenitude. Sim. E hoje, vamos falar em empresário. Existem 3 tipos de empresário e pessoas, né? O sábio, o esperto e o tolo, Uhum. né? O tolo é aquele que eu era. Erra. Ou se não, acha que está acertando toda a vida e não procura Uhum. melhorar, porque sempre tem que estar em constante evolução. O esperto que errou, mas ele torna a fazer o certo. E o sábio que compra o erro do outro. Uhum. Né? Compra a mentoria, que ali o cara vai te explicar o Uhum. caminho a não ser tomado. E isso tu ganha o maior ativo, que é o tempo. Exato. Entendeu? E é isso que a gente está ofertando para vocês. É ser um sábio. Né? Andar com quem já levou lambada. Lá no meio, com certeza, entre todo mundo que vai entrar nessa conexão, nesse ambiente, vai ter gente que às vezes levou mais lambada que a gente ainda vai poder ensinar Ainda mais? ainda mais. Sim. Muitas vezes, é igual hoje, a gente compra ambiente, né? Volta e emenda comprando ambiente. E eu não, muitas vezes eu nem tô de olho no cara que tá lá na frente. Eu tô de olho nas pessoas que estão em volta. Sim. Né? Eu aprendo muito mais com as pessoas que estão em volta do que lá. Esse é o ambiente, né? Que é criado através de um ponto só, de uma pessoa. Sim, isso que tu falou, né? Essa perca de tempo com certeza gerou muita ansiedade, né? Muito desconforto, estresse, medo, né? Por não conseguir identificar ou gerenciar essas emoções que te pegou de surpresa, Com certamente, certeza. né? Não. Então, isso com certeza tira o seu foco e todo aquele empenho e dedicação que você dedicou a 17 anos de toda a sua carreira. Isso pode acontecer com qualquer um se você negligenciar o que é o bem mais precioso de todos nós, o tempo. O tempo. Quando a gente fala de tempo, olha só quantas pessoas que trocam seu tempo por dinheiro. E quantas emoções ali envolvidas.
Então, quando eu falo de tempo, eu estou falando de vida. Quando eu falo de vida, eu estou falando de uma coisa muito preciosa, que se chama inteligência emocional. Você precisa ter o contato com isso. Você precisa saber usar isso na sua vida e nos seus relacionamentos. Então tá aí. É isso. 5, a gente até, eu acho, compartilhou bem mais do que Foi 5, muito né? mais, né? Vamos botar os erros, né? Mas vamos botar os erros que você nunca pode cometer, porque vai derrubar você no E 2025. com certeza você, tendo esse aprendizado, procurando conhecer novas pessoas, novos ambientes, Sim. com certeza você não irá ser derrubado esse ano. Você, com certeza vai ser uma torre, né? Com um alicerce, um fundamento muito bem construído. Muito bem construído. Então eu quero desejar para você uma excelente semana, um beijo no seu coração. Deus te abençoe e até a próxima live. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.